pintura dessa porta aqui com alongamento na porta traseira e no paralama. Mas por que no paralama, né? Eu nem ia fazer alongamento no paralama, mas só que a área aqui está muito curtinha. Se eu fizer um degradêzinho aqui dentro dessa porta aqui, pode ser que fique uma faixa escura aqui, ó, um pouquinho escura. Claro que a maioria das pessoas não vão perceber isso, principalmente quem é leigo, quem não é da área, né? Mas quem é da área e tem o olho clínico vai perceber. Então, para evitar de ficar uma manchinha, uma faixa um pouco mais escura ali, eu já vou abrir no paralama. Aqui eu já ia abrir mesmo, aqui eu já ia fazer um alongamento nessa porta aqui, porque ali é impossível não dar diferença de tonalidade, porque já ia ser logo um cortão seco mesmo, né? Então, para evitar um problema, eu já tive tanto problema, de falar, não, eu vou tentar, e nessa de você tentar, dá merda, aí você perde mais tempo, porque aí você vai ter que esperar secar, para você poder empapelar e pintar a outra peça. Às vezes você tem que esperar até no dia seguinte, para evitar de ficar a marca da fita ali na porta. Então, a gente vai aprendendo com os erros. É normal errar, principalmente para quem está iniciando, vai errar muito. Então a gente tem que aprender com esses erros. Então, quando a gente vem aqui no canal, posta os nossos conteúdos, é justamente para isso, para você evitar alguns problemas aí na sua oficina. É lógico que vai ter coisas que vocês vão errar muito, e é só que vocês têm que aprender com aqueles erros ali. Errei, aconteceu isso daqui, pô, então na próxima vez eu já vou ter que me atentar nisso. Então isso é bom errar, porque você aprende com seus próprios erros, certo? Eu ia vir com ponte aderente para cá e para lá, mas eu não vou fazer isso. Eu vou aplicar tinta direto ali. Eu vou começar com a aplicação aqui, ó. A pistola ficou com a tinta um pouco parada aqui, um tempo parado aqui. Então o ideal é você chacoalhar a pistola, ou você desrosqueia aqui o bico, ó, e você aperta o gatilho. Ele não vai sair tinta nenhuma por aqui e vai borbulhar aqui dentro, ó. Então a tinta borbulhando aqui dentro, você consegue misturar a tinta aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, primeiro é a demão, semi-úmida, tá? Dá pra perceber ali que ele quis brilhar, né? Não encharquei, dei uma passada rápida para ter um controle, para o material não puxar e formar mapeamento, formar algum outro problema. Então espere evaporar um pouco ali, ó, já está evaporando. Já venho na sequência com outra demão, da mesma maneira, da mesma forma, certo? Aqui é uma pintura original, só que ali, ó, eu já quis aparecer a tinta embaixo, ali, ó, tem um detalhezinho. Então, se o primer tivesse totalmente cinza, eu poderia até encharcar se eu quisesse, já para tentar fazer a cobertura. Mas eu vi que essa tinta, vou falar um pouco baixo agora. Eu vi que essa tinta, eu não sei se eles fazem isso, eu não sei se as casas de tinta têm esse costume, mas eu tenho uma leve impressão que é uma tinta pronta, lazuril, aí os caras abrem a lata, joga dentro de outra lata e coloca a etiqueta. Me dá essa impressão, porque assim, a gente trabalha com material, a gente já conhece o cheiro, velho.
Eu conheço o cheiro das tintas Lazuril, conheço o cheiro da tinta Brasília, conheço da Sky, conheço da PPG. Eu conheço o cheiro, velho, não tem como. A não ser que o diluente que eles estão usando é o diluente, por exemplo, o diluente da Lazuril é o mesmo diluente que eles estão usando da Lazuril. De repente pode ser que seja isso, mas só que a tinta rala, né? Tem tinta que eles preparam na máquina para mim que é uma tinta concentrada. Ele tem um poder melhor de cobertura, parece que tem menos solvente, menos thinner, né? Teve um vídeo que eu gravei aí que eu falei que o diluente que o cheiro que eu estava sentindo era thinner de poliéster, normalmente é thinner de PU. Mas aquela tinta específica era tinta, foi até do Golf Prata, tinta de poliéster, thinner de poliéster. Aqui eu tô sentindo um cheiro de thinner da Lazuril 454, se eu não me engano, eu nem lembro mais a numeração. Mas assim, como eu sei que a tinta tem muito solvente, eu vou evitar de encharcar. Se eu sei que a tinta tem mais resina, eu posso encharcar até fazer a cobertura completa ali, que eu sei que eu não vou ter um problema. Vamos para a segunda demo. Vou falar igual o camarada meu fala das tintas da Lazuril, da Sherwin-Williams. Ele fala que é thinner colorido. Aqui dá a impressão que é um thinner colorido mesmo. Venho com a aplicação aqui, ó. Deixo passar do primer, mais ou menos uns 4 dedos. Para cá a mesma coisa, mais ou menos uns 4 dedos. Deixo passar, que já automaticamente ele já vai fazendo a marcação na porta, e deixo passar aqui para ele poder fazer a cobertura completa aqui do primer. Como eu já falei, e vou repetir, eu poderia me arriscar tentando fazer o alongamento dentro dessa porta, mas é quase certeza que ia ficar uma faixa mais escura ali. Então, para evitar isso daí, eu faço um alongamento no paralama. Eu não tenho muito tempo de ramo, assim, de pintor. Eu comecei em 2012, né? Em 2022 completou 10 anos. 23, 24, 25. Estou há 13 anos, 13 para 14 anos trabalhando com pintura automotiva. Não é muito tempo comparado com algumas pessoas que eu conheço que está há 40 anos, 50 anos no ramo. Mas já dá para ter um tempo de experiência com os nossos erros. Em um ano, você errando, você não, se você não aprender, aí já é muito cabeça dura. Em um ano você consegue errar bastante. Um ano é muito para você estar errando, mas é bom para o aprendizado. Isso foi muito bom para mim, para o aprendizado. Errei muito. É lógico que a gente não para de errar, porque a gente é humano, a gente continua errando, mas a gente erra menos, né? A gente aprende e erra menos. Então isso faz parte, tá? Então é por isso que eu vou alongar nessa porta aqui. O Zorô me falava muito, né? Aprendi, parte da minha evolução foi com o Zorô. E ele me falava pra caramba. Ele falou, não perde tempo, já alonga na peça dali do lado. Aí eu falava pra ele, sabe o quê? Não vou alongar não. Pô, a peça o carro tá tudo original, vou ficar mexendo numa peça que não tem nada a ver. Ele falou, alonga. Aí de tanto ele falar, eu falei, puta que pariu, é mesmo. Então é o seguinte, toda vez que você deixou a caneca parada, ou faz isso daqui, ó, ou faz essa técnica que eu passei, que é de desrosquear aqui e apertar o gatilho. Por quê? Os pigmentos eles vão se separando. E se você aplicar daquela forma que está aqui, ela vai haver uma diferença de tonalidade. Então tem que estar sempre misturando. Sempre misturando.
Tá vendo, ó? Todo manchado. Isso é porque eu carreguei, eu joguei bastante tinta. E aí dá essas manchas aqui, ó. Aí você vai pensar, ixi, agora que merda, que bosta que eu fiz. Então aí você vai dar um intervalo, espera a evaporação completa, que ele vai evaporar e vai ficar uniforme. Essa aqui, se eu não me engano, foi a terceira demão. Já nas próximas demão, na quarta, eu já vou ir alongando mais pra cá e alongando mais pra lá. Na última demão, que eu vou fazer o alongamento definitivo aqui no paralama e definitivo aqui na porta. Ó, já vou mostrar aqui, ó, de pertinho, ó, que já está evaporando, né? Aqui ainda tá manchado, ó. Essas manchas aqui, ó, elas desaparecem depois que evapora todo o solvente. Desaparece. Ó, tá vendo que tá bem manchado ainda, né, ó? Então eu tenho que esperar evaporar bem para sumir essas manchas aqui, para eu poder dar sequência na quarta demão. Olha lá, tá vendo como dá pra ver nítido o corte ali, a marca, né? Aqui também, ó. Então é por isso que a gente tem que fazer o degradê. A gente faz o degradê para poder ficar disfarçado essa mancha. E eu já vi carros por aí andando na rua desse jeito assim, ó. Tem um carro aí que eu tô fazendo orçamento, quer dizer, que já tá agendado, né? É pra mim pintar a porta, que tem um arranhado aqui. Os caras já pintaram essa porta aqui e alongaram aqui, ó. Só que aí fizeram exatamente isso daqui, fizeram aqui, ó, na porta aqui, ó. E aí pra corrigir, vai ter que pintar a lateral inteira. O risco tá muito perto aqui, vai ter que alongar pra cá. Não precisaria alongar pra cá, mas pra mim corrigir esse defeito aí tem que pintar a lateral inteira. Esse é o problema. Aparentemente daria certo, mas eu não quero correr o risco. Poderia até, se eu fizesse um corte seco aqui, poderia até ser que batesse certo a tinta. Mas eu prefiro não correr o risco, como várias vezes eu já corri esse risco, e de 10 cortes secos que eu fiz, 9 deram errados. Agora me fala, você que já está há um tempo no ramo aí, fala que isso daqui é tinta de máquina. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso. Isso aqui é tinta de máquina? Isso aqui pra mim é lazuril. Pronta. Tinta pronta lazuril, ó. Olha pra isso. Agora a gente está quase na etapa final. Já está evaporando já. Já posso vir aplicando já a última demão ou a penúltima, né? Isso eu vou ver na hora. Então aqui, ó, já praticamente a porta já está com tinta coberta. Aqui já meio que comecei já fazendo o degradê. Vou jogar mais um pouquinho, fazer mais um degradêzinho. Vou fazer um degradêzinho agora no paralama aqui, ó. Bem pouquinho. Certo?
Esqueci de apertar o play e fiquei falando sozinho aqui. Então, ali, como vocês observaram, eu apliquei tinta aqui. Por quê? Tinha uns risquinhos aqui e eu esqueci. Aí eu fiz a cobertura aqui agora. Vou ver se é necessário aplicar outra demão. Se eu ver que não precisa, vai ficar assim mesmo. Vocês vão ver por aí, eu vou repetir tudo que eu já tinha falado aqui. Algumas pessoas fazendo aquela técnica de fazer o degradê assim, ó. Eu não vejo a necessidade de fazer essa técnica. Eu sempre faço dessa forma, sempre fiz assim, sempre funcionou comigo, sempre deu certo. Mas isso aí é de pessoa para pessoa. Cada um tem a sua técnica. Então a minha técnica é essa, funciona muito bem e dá certo, e vou provar que dá certo. Essa outra técnica provavelmente também dá muito certo, porque senão ninguém faria dessa forma. Mas eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Agora eu vou aplicar só mais uma empoeirada para encerrar. Agora sim, ó, finalizado, esperar evaporar. O degradê já foi formado aqui, ó, já fiz o degradê lá perto da maçaneta ali, ó, tá vendo? E aqui, ó. O ideal é fazer o degradê mais ou menos aqui no meio da porta, finalizar aqui no meio da porta, ó. Esse é o ideal. Que é quanto menos você se aproximar do fim da porta, melhor, tá? Aqui, ó, igual eu fiz aqui, ó. Fiz aqui só no comecinho aqui, ó. Certo? Existem tintas com pigmentos um pouquinho complicado, que aí é necessário fazer o degradê bem disfarçado, porque senão ele fica de uma forma que dá para perceber. Essa daqui não é o caso. Agora sim eu vou começar a fazer a aplicação do verniz, certo? Primeira demão vai ser uma passada um pouquinho mais rápida, e na segunda demão é uma passada um pouco mais lenta. Então agora vamos seguir para a segunda e última demão de verniz.
Trampinho finalizado, mostrei ali como é a textura, né? Como ficou a textura, né? O alaranjado desse carro é bem parecido com isso daqui. A maioria dos Compass, eles saem com a casca de laranja meio esquisita. Todo mundo pensa que é repintura, mas não é original. E sai meio apagado também, ele fica meio opaco. Então a textura desses carros são assim. Agora tem um outro carro, põe nos comentários aí o que você acha, que é o HB20, o HB20 dos novos. Todo mundo pensa que é repintura também, todo mundo pensa que o carro já foi todo repintado e é original de fábrica também. A casca de laranja bem mais grosseira, bem grosseira mesmo, muito mais do que isso daqui e muito mais apagado também. Então isso é original de fábrica e as pessoas pensam que é uma repintura, mas não é. Beleza? É isso aí, fico por aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, não ficou sombra, não ficou mancha, não ficou nada. Amanhã eu venho, dou uma lixadinha com a 2000 e finalizo com um polimento, beleza? É isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço, fui! Já iniciei o polimento aqui, ó, e eu quero mostrar o detalhe do degradê, como é feito o degradê, né, ó. Aqui você observa pela cor da fita, tá vendo? A fita é amarela. A tinta vai se desfazendo meio que disfarçadamente, ó, tá vendo? Ela tem que ficar dessa forma aqui, ó, e vai se disfarçando. Esse é o degradê. Então, se você fizer dessa técnica aqui, utilizar dessa técnica, você pode fazer o degradê reto aqui mesmo, aqui assim, que não vai ter problema. Porque tem aquela outra técnica que você faz assim, ó, tá vendo? Mas fazendo dessa forma aqui, você consegue fazer o degradê perfeito. Agora é minha vez de falar um cadinho, ó, tá vendo aí, ó? A lateral, ó, textura original, laranjado, pintura de fábrica. Olha a porta aí como ficou igualzinho, ficou idêntico. Então na hora de fazer a pintura tem que se atentar e fazer igual. Original e repintura. Me segue no Insta e no Face que tem muito conteúdo bom.